Poderia ficar assim a tarde todinha, tenho certeza, porque para vocês que não conhecem, que são calouro, essa mulher aí maravilhosa é a nossa coordenadora dos cursos de Química. É uma pessoa muito acolhedora, que adora escutar, adora conversar. Então, perfeita para essa conversa. Além de ser uma pessoa genial, né? E que tem muitas experiências, muito conhecimento e tudo, e que ela vai tentar demonstrar isso para vocês e fofoquear, né? Porque ela gosta, a gente também gosta. E, bem, né? Nosso mini curso é sobre inglês, né? Então, vamos puxar a primeira pergunta para estimular. Deixa eu ver aqui. Cadê meu celular? Então, Lívia, você quer falar sobre você? Qual a sua experiência você tem com inglês, fora, em artigos, em escrita? Pronto, vamos começar a parte formal, né? A parte mais formal da nossa conversa, assim. Bem, como a Maíra me apresentou, né? Eu sou a professora Lívia. Quem não me conhece, eu sou professora de orgânica, tá? Então, talvez vocês ainda me encontrem por aí pelas disciplinas. Alguns eu já conheço, outros podem ser que ainda passem por mim. O meu histórico, assim, com o inglês, né? E acho que porque eu fui convidada, né, para a conversa de hoje, agradecer aí ao PET mais uma vez pelo convite, porque eu fui fazer meu doutorado fora, né? Então, eu sou de Recife, quem não me conhece, aí eu sou aqui do ladinho de Recife, e lá eu fiz minha graduação, onde eu fiz engenharia química e depois eu fiz licenciatura. Aí, quando eu terminei a licenciatura, eu fiz o meu mestrado lá na UFPE mesmo, continuei lá no mestrado, mas no doutorado eu quis o desafio, né, a famosa inquietação, eu quero o desafio, então eu fui fazer meu doutorado no exterior, fui fazer meu doutorado nos Estados Unidos. E aí, a minha experiência com inglês, quando eu cheguei lá, é que eu achei que eu sabia inglês, eu achei que eu tinha um cursinho de inglês e que eu estava num nível muito bom. Quando eu cheguei lá, eu descobri que eu não estava, que no máximo do máximo, estourando, meu inglês era intermediário e olhe lá. Não foi não. E o pior é que eu fazia cursinho, eu fazia os cursos de inglês e tudo mais, eu tinha muita coisa, mas quando eu cheguei lá, minha amiga, eu descobri que o buraco é um pouquinho mais embaixo. Porque nos cursos de inglês, queira ou não queira, quando você fala algo que o professor não entende, ele está ali sabendo que você não fala inglês, então ele já sabe o que esperar de errado e tudo mais. No dia a dia, na rotina, na rua, ninguém quer saber que tu fala errado. Fala errado, o problema é teu, não vou te entender e a vida segue, entendeu? E você vai ficar sem o que você quer, porque eu não vou parar meu dia para tentar entender você, entendeu? A não ser que eles quisessem vender, né? Não era o caso, tudo mais. Então, no dia a dia, assim, era complicado nesse sentido. Só que, como vocês podem perceber, eu sou uma pessoa que não consigo parar de falar. E aí, o meu problema era esse. Eu fiz assim, minha gente, eu vou passar o quê? 5 anos aqui calada? Eu vou endoidar. Como é que eu vou trabalhar com esse povo sem conversar 5 horas, sei lá, conversar o dia todo com o povo? Eu vou ficar doida. Então, eu perdi a inibição e perdi o medo e ia falando. Porque no começo você vai falando as coisas erradas e vai travando, né? E trava, porque você nota que está falando errado, nota que está com a pronúncia errada, que as pessoas não estão lhe entendendo. E aí você vai travando. E aí eu fui perdendo esse medo. Eu fiz, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar calada há 5 anos, né? Isso não faz parte dos meus planos. Eu não vou ficar calada durante 5 anos. Então, eu vou me virar e ia ser uma grande tortura para mim, de verdade. Então, eu comecei a perder a vergonha. E aí é assim que aconteceu, digamos assim, essa foi a vergonha que eu tive que perder, Vivian, a vergonha de falar errado. Eu tive que esquecer isso, esqueça que você está falando errado e fale, entendeu? E o principal, quando você está nesse meio, né, quando você não tem saída, é que você começa a aprender a descrever as coisas que você quer. Então, você não sabe o nome de uma vidraria.
você tem que descrever aquela vidraria que você quer, entendeu? Se você não sabe o nome de... Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A primeira coisa que eu cheguei lá que eu pedi foi um balão, porque a gente chama de balão de fundo redondo aqui, balão, né? Aí eu quero um balão. Aí o povo olhava para mim e fazia, para que tu quer um balão? Vai fazer festa para alguém? Que balão? Porque balão para eles é balão de festa, né? Balão, né? Eu fiz assim, eu dizendo que queria um balão. Aí eles, o que danado é isso, pelo amor de Deus? O que tu quer fazer com balão? Não, a reação é aberta, não precisa de balão, não. Pode fazer aberta assim mesmo. Eu falei, não, eu quero um balão para fazer a reação. Aí, você quer um frasco? Eu fiz, um frasco. Aí vai aprendendo, entendeu? Porque balão é round bottom flask, né? Que é frasco de fundo redondo. Não é balão, é frasco, né? Mas a gente chama de balão. Eu vou fazer o quê? Vou chamar de balão também. Então, entre outras coisas que eu ia sofrendo e ia tendo que aprendendo a descrever aquilo que eu precisava. Eu estava falando errado, não era esse o nome correto, mas vai na fé que vai, entendeu? Vai inventando, vai descrevendo. Ó, o negócio que você usa para fazer reação, eu preciso muito dele, pelo amor de Deus, me empreste. E por aí vai. E pega e mostra. Na verdade, eu que luto para explicar, porque eles não lutam muito para entender, não. Eu que luto para explicar e para conseguir o que eu quero, porque não ia ter muito essa parte deles entenderem. E entre várias outras coisas, né? Eu acho que mesmo o meu doutorado inteiro eu continuava chamando as coisas de she e he, né? Porque para a gente tudo aqui é a caneta, o lápis, o não sei o quê, e para eles é it, né? É tudo neutro. E quem disse? Eu só chamava, eu fazia assim, porque tu é muito apegada a esse lápis, porque para você chamar alguém de uma coisa de she ou de he, é porque você tem um apego muito grande àquela coisa, entendeu? Por exemplo, se for seu cachorro de estimação, for o seu cachorrinho de estimação, você pode chamar ele de he, mas você não vai chamar de he se for um cachorro da rua, né? Você chama de it, né? E eu chamava a garrafa, minha garrafa, she. Aí o povo fazia, porque tu gosta muito dessa garrafa? É tipo assim, é tua de estimação. Eu falei, não, minha gente, porque a gente tem, isso aí é o que a gente faz o tempo todo, não tem problema não, pode esquecer, mas coisas que eu fui passando no começo e fui levando, e depois a gente vai levando e vai aprendendo várias e várias coisas, mas se eu posso dizer assim, de verdade, eu cheguei lá achando que eu tinha um nível de inglês, mas para falar fluente eu não tinha, falar mesmo fluente, eu ainda parava muito, pausava muito e pensava muito se a pronúncia estava certa, se a gramática está certa, se não sei o que está certo, e isso me atrapalhou muito no começo, e depois que eu aprendi que isso não importa, que o que importa é errar, mas se comunicar, né? Tem que errar, mas tem que se comunicar. Aí as coisas foram fluindo um pouquinho mais. Eu posso responder as perguntas que estão fazendo no chat, que eu vi uma pergunta aqui perguntando como eram as aulas. Então, as aulas foi logo que eu cheguei, né? Lá eu cheguei, eu tive aula, né? Porque normalmente os alunos chegam antes, mas eu não tive essa oportunidade de chegar antes e de passar um tempo lá morando. Primeiro porque eu não tinha dinheiro mesmo para ir antes, eu só tinha dinheiro para ir quando me pagassem, então não existia essa possibilidade para mim, então eu cheguei meio que para aula. Assim, eu não sei, deixa eu voltar a explicar, eu fui para os Estados Unidos, tá? Então lá o calendário deles é um pouquinho diferente do nosso. O ano deles começa em setembro, que é o fall. Quando começa de verdade o ano, o primeiro semestre deles é o fall, e aí vai de setembro até dezembro, isso é o primeiro, que a gente chama de semestre, né, mas é o primeiro período deles lá, é o fall, né, que é o outono, e aí depois eles vão ter
Aí tem um recessinho de final de ano e depois tem o spring, que é a primavera deles, né? E aí vai de janeiro até abril, mais ou menos. Aí vai de janeiro até abril. E depois eles têm um período de verão. O período de verão é de férias. Então, de maio até agosto é férias, certo? Férias entre aspas, assim, férias de aula, né? Eles não têm aula, é quando eles vão para casa. Lembrem-se dos filmes adolescentes que vocês assistem aí, de quando a pessoa vai para a faculdade e aí tem o summer, né? Ah, é aquele meu último verão com fulaninho, aquele meu último verão com o amor da minha vida, não é? Que depois do verão é quando vai começar a faculdade, quando eles estão no high school lá, né? Depois do verão é que vai começar a faculdade e tudo mais. Então, esse período do summer, normalmente, os alunos que vão começar o doutorado, eles já vão para a universidade, para vivenciar essas coisas que eles fazem no summer. Aí. Por que eles fazem isso, Maíra? Porque Química é um curso privilegiado, que, na verdade, o orientador, ele paga para você trabalhar durante o verão. A gente, na verdade, no verão trabalha mais, então a gente é pago. Mas os outros cursos, eu tinha muito amigo de outros cursos, eu tinha amigo, por exemplo, do curso de economia, no verão eles mandam embora, vai para casa, e não recebe, acabou. Não recebe bolsa, não recebe nada. Verão é lavre daqui, vá para sua casa e tudo mais. Então é por isso que eles arrumam muito emprego de verão, entendeu? Porque não tem bolsa nessa época. Eu tinha amigos que faziam doutorado, por exemplo, em economia, e o verão, para eles, era o momento de se virar, porque eles ficavam totalmente sem bolsa. Eles não recebem durante o verão. Química é diferente, que é como se os orientadores usassem a gente justamente nesse período, né? Vocês não têm aula, então eu vou explorar vocês o máximo aqui. Aqui é a exploração máxima. O verão é trabalho escravo nível hard, assim, então vamos que vamos. Então, Química era diferente, mas os outros cursos, eles precisavam parar. Então, voltando, né, para a pergunta, que eu já fico entrando no assunto e no outro aqui, a pergunta era de como eram as aulas. Então, eu não passei esse período, normalmente, antes de começar, os alunos vão passar o período do verão, eles passam lá pela universidade, fazendo curso de inglês, fazendo algum curso, como se fosse curso de nivelamento, alguma coisa dessas assim, eles vão para lá fazer, principalmente os alunos internacionais, eles vão fazer aula de inglês, vão fazer essa parte durante o verão, né? Como eu não tinha a menor condição de passar o verão sem ganhar dinheiro, eu não tinha zero chance de eu ir dessa forma, eu não passei esse tempo lá. Então, eu cheguei com a cara e com a coragem já nas aulas. E aí, como eu estou dizendo, no começo, o meu cérebro, ele ainda não era ligado no inglês 100%. Então, foi muito difícil as aulas no começo, porque eu ainda perdia um certo tempo traduzindo. Principalmente termos que eu nunca tinha visto. Termos técnicos e específicos de química orgânica que eu nunca tinha ouvido ele em inglês antes. Entendeu? Então, eu perdia muito tempo. Que danada é isso, meu Deus do céu? E eram coisas simples, coisas como cadeia linear e cadeia ramificada. Ramificada em química orgânica. Eu nunca tinha ouvido como era em inglês. É o branch, né? Branch. Então, assim, para mim, eu ficava... O professor falava, era um negócio que não tinha nem nada a ver com o assunto, mas o cérebro trava. Entendeu? O seu cérebro, quando você ouve algo que você não identifica, ele trava ali naquela informação e não vai, aí você fica anotando para depois pesquisar, mas ele já está explicando outra coisa e por aí vai. Além de tudo, eu tinha uma danada de uma professora que era original do Texas. Vocês já ouviram o sotaque do Texas? Boa sorte. Vai falar o inglês dela assim, para dentro. Ai, meu Deus do céu, era assim,
Mas era assim, a pior coisa da vida é o sotaque texano, tipo, puro, assim, sabe? O que a pessoa fala muito para dentro. E para quem não está acostumado, hoje em dia eu escuto e acho até engraçado, e tudo bem, imito, mas logo no começo era péssimo, 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 tudo que vocês puderem imaginar de péssimo na vida. Então, isso me atrapalhava muito no estudo em si. Eu tinha que sofrer, digamos assim, né? 3 vezes mais, porque o assunto já era muito difícil, o assunto em si já era muito complicado. Então, além dessa complicação do assunto, eu tinha a complicação do meu cérebro parar para traduzir. Mas nada que um monte de série, assistir um monte de série não ajude. É de verdade. Você bota a legenda em inglês e vai assistindo e vai pegando algum vocabulário. Agora, o Lalisson fez uma pergunta aqui do vocabulário técnico. Esse, pelo menos eu, né, o inglês técnico aqui, pelo menos eu só peguei no dia a dia. Comigo só rolou quando estava no dia a dia, porque é o que eu estou dizendo, tem muita palavrinha que é muito específica, e não é específica, digamos assim. A gente pode ensinar algumas coisinhas em inglês e tudo mais, mas a inorgânica é diferente da orgânica, a linguagem que se usa, até para escrever um artigo. De inorgânica é diferente da orgânica, que é diferente da fisicoquímica, que é diferente de todo mundo, entendeu? Então, não tem jeito, a pessoa tem que ir pegando com o dia a dia, com a conversa com os colegas no laboratório e com muita leitura de artigo, muita mesmo, não tinha como fugir, não, era ler muito artigo. E uma experiência que eu tive, que foi marcante, assim, para mim, né, foi o primeiro artigo que eu fui escrever. Até durante o meu mestrado, né, eu até fiz um artigo, mas na hora de traduzir, a minha orientadora que fez, na hora de fazer a parte em inglês, quem fez foi a minha orientadora. Inclusive, os orientadores aqui normalmente mandam para um tradutor, né, tudo mais, ainda tem essa parte de que a gente revisa em inglês, né, com um tradutor, alguma coisa do gênero, assim. Aí eu fui crente, né, eu fui lá para o meu orientador crente que isso ia se repetir, né, aí ele fez, pronto, você terminou o trabalho, agora vai escrever o artigo. Eu fiz, eu? Não é você não? Ele, eu? Claro que não. Eu fiz, mas é porque é em inglês. Ele fez, e você acha que você vai aprender como? Aí eu, né, mas tipo assim, é o primeiro. Ele fez exatamente, só se aprende com o primeiro. Vá-se embora, escreva e boa sorte. Então, assim, depois, vai na fé. Eu considero que eu fiz, particularmente falando, olhando em retrospectiva, eu considero que eu fiz um bom trabalho no meu primeiro artigo, porque quando ele não gostava, ele deixava muito claro que não tinha gostado, tipo, dizendo que estava uma porcaria, e eu não recebi esse recadinho do amor, que a gente chamava, né? Então, ele chegava e perguntava assim, para quem não escrevia do jeito dele, né? E aconteceu com americanos isso, viu? Dele não gostar da escrita, assim, com outros colegas que eram americanos. Ele não gostou de jeito nenhum da escrita. Você já leu algum artigo alguma vez na sua vida? Que isso aqui tá uma porcaria, reescreva. Graças a Deus eu não passei por isso, então eu acho que eu fiz um bom trabalho, mas eu sofri muito lendo muito. Tem gente que chora. Não, mas assim, eles são assim, tá? E eu digo com todo o coração, assim, é o estilo deles mesmo, não é, eles não fazem isso, eles não são ruins. O meu orientador é, assim, o ser humano mais fantástico, mais maravilhoso que eu já conheci na minha vida. O cara era um puta de um pesquisador, assim, sabe, com nome, rios e rios de dinheiro, nome lá em cima, e conversava com a gente, ia tomar café, e era super gentil, super amigo, sabe, de todo mundo, e assim, me recebeu de braços completamente abertos, assim, uma brasileira lá, e para fazer um doutorado inteiro, né, então ele me recebeu super de boa,
Então, ele era uma pessoa maravilhosa, mas eles são assim, quando eles não gostam de algo, principalmente quando é algo de trabalho, que vai envolver, tipo, um artigo mal escrito, envolve o nome dele, né, naquele trabalho. Então, ele vai deixar muito claro que não está de acordo com o que ele quer. Mas é só isso, assim, de resto tá bom. Tem mais coisa aqui, cadê? Professora, eu posso complementar a pergunta aí de José Nascimento, que ele perguntou, os trabalhos desenvolvidos no seu mestrado ajudou com o inglês? Mas, assim, eu queria... Porque aqui a gente tem muitos alunos de graduação, acho que temos alguns de mestrandos ainda também, mas, tipo, como que foi a sua experiência na faculdade com o inglês? Como graduanda, você leu muitos artigos em inglês, como que a senhora se desenvolveu nisso? E no seu mestrado também? Não, a resposta é não, não e não, sabe? Os artigos que a gente lia, era primeiro que eu lia muito pouco durante o mestrado, durante graduação e mestrado, eu acho que eu li muito pouco artigo. Eu não sei se vocês sentem que vocês também leem pouco artigo, assim, pelo menos durante minha graduação, ninguém nunca tinha me mandado ler um artigo na vida, assim. Eu estudava inglês de cursinho, aí lá assim, eu fazia cursinho, né? Cursinho de inglês, mas mesmo assim, cursinho de inglês da universidade, assim, né? Que podia ser de graça, né? Eu não tinha muito dinheiro, não. Então, assim, quando a gente pegava um artigo, era aquela lentidão, digamos assim, para ler um artigo, entendeu? Eu acho que como muita gente faz hoje, só que vejam, hoje vocês têm... Eu pareço a velha falando, né? Calma. Mas eu gostaria de dar um contexto antes de me chamar de muito velha. A internet existia, mas não era ainda com essa velocidade, com essa digamos assim, né? Com tudo que se tem hoje. Parem para pensar aí, o WhatsApp surgiu quando? 2013, 2012, 2013, por aí? É um negócio que vem há pouquíssimo tempo, né? iPhones e tudo mais vem em 2008, né? Então, na época que eu era de escola e de universidade, assim, de graduação, ainda tinha que ter um computador que ia para o SciFinder, que ia para não sei o quê, que tinha que ser só aquele da universidade, aquele computador X que pegava não sei o quê, porque em casa era discando, né? Era o cabo da Oi, que tinha o coisinha da Oi, que tinha que funcionar. Então, não tinha essa facilidade. Mas, veja só, o que é que eu quero dizer com isso? É que hoje, quando vocês pegam um artigo, mas não sabem inglês, é muito fácil copiar e colar no Google Tradutor e tá lá, né? O da gente ainda era um processo. A gente fazia essa tradução passo a passo também, mas era com o vocabulário, o dicionário de inglês do lado, assim, entendeu? Não era tão simples assim, não tinha essa dinâmica toda. Então, a gente meio que, pelo menos a minha orientadora do mestrado, meio que mimava a gente nesse ponto. Ela meio que fazia uma tradução por cima, assim, para a gente, quando era um artigo importante que a gente precisava muito dele. A gente ela lia com a gente os pontos principais. Então, isso é meio que mimar e meio que dar uma muleta, né? Porque a gente nunca precisou, digamos assim, quebrar a cara sozinha, entendeu? Porque ela fazia esse papel, assim, pelo menos para a gente. Hoje em dia ela não faz mais, claro, né? Mas ela já evoluiu nesse sentido. Mas naquela época, pela dificuldade que tinha, então... sempre foi dessa forma, assim, certo? Então, o meu mestrado não ajudou muito nessa parte, não, de inglês. A minha experiência acadêmica ajudou muito na parte de habilidade, digamos assim, de trabalho no laboratório em si, mas não de inglês técnico, de aprender a me virar com a língua, isso não. Nem de leitura, nem de nada, assim. Isso aí era do cursinho mesmo. A gente tem uma pergunta também do Vitor Silva, que ele diz, para a senhora, qual foi a estratégia de estudo que mais lhe ajudou a desenvolver a habilidade de desenvolver a parte do vocabulário e o listening? Pronto. Listening muito
como eu estava dizendo, séries, assisti demais, assim, todo momento que eu podia, eram raros, mas assim, eu ficava às vezes, hoje em dia quem me conhece sabe que eu durmo cedo e acordo muito cedo, mas isso não existia no doutorado, né? Dormir não fazia muito parte do meu vocabulário durante o doutorado. Então, assim, todo momento que eu tinha entre uma reação e outra, entre uma coisa e outra, eu colocava algum vídeo que tivesse alguma legenda, porque você vai pegando, assim, o que o cara está dizendo, a tradução, ou a tradução não, o que é a escrita, né, daquilo que ele está falando. Mas o que mais me ajudou, de verdade mesmo, é porque na universidade que eu fui, a Universidade da Pensilvânia, ela tem um programa chamado, um programa de MBA, né, que é um dos mais famosos, assim, sabe, eu esqueci o nome deles lá, mas é um MBA bem famoso. O MBA é o mestrado em Business and Administração, né? Mas é tipo assim, o deles é Wharton, é o que Obama fez, sabe? É um negócio tipo bem famoso lá. E, para minha sorte, em 2008, quando eu fui para o meu doutorado, o Brasil era o país do futuro, né? O Brasil era o país do futuro, então estávamos com a crescente daquele negócio, dos países da América do Sul, o Brasil é o mais promissor, então tinha muito aluno de Wharton que tinha interesse em aprender português. Então, o que era que acontecia? Você podia fazer uma troca. A troca era a seguinte, e a gente ia para um café, e durante meia hora conversava em português para que ele aprendesse português, e depois passava meia hora conversando em inglês para que eu pudesse aprender inglês. Entendeu? Então, a gente fazia essa troca. E isso era muito comum lá. Eles eram loucos por estudantes brasileiros para fazer isso, porque o Brasil estava em alta e eles têm na faculdade um pouquinho de aula de espanhol, mas português é muito difícil. Muito difícil ter alguma coisa de português, né? Principalmente português brasileiro, como eles mesmos chamavam, eles faziam isso, não é português, isso é brasileiro. Eu fiz, realmente é brasileiro, porque é bem diferente do português de Portugal, né? Então, tinha que ser o nosso, assim, né? Então, foi o que mais me ajudou a pegar a fluência. Eram esses encontros que tinha, você marcava, assim, tipo, eles colocavam aqueles papeizinhos nos postes, nas coisas lá da escola, né, do MBA, uns amigos meus me disseram, vai lá, pega que tem muita gente que faz essa troca. Você podia pagar alguém, mas aí era mais interessante fazer essa troca, assim, entendeu? Tanto você ensina português para eles, quanto eles perdem um tempinho conversando com vocês, dizendo, peraí, entonação, não sei o quê, muitas das coisas a gente aprende no cursinho, né, que pergunta em inglês do you like this, né? Mas no dia a dia eles não usam do you, eles só fazem entonação. You like this, entendeu? É bem só com entonação. Então, foi assim que eu ganhei um pouquinho de fluência. Essa foi a estratégia que eu usei e ajuda bastante. Professor, a gente também tem mais duas perguntas aqui, uma da Maria Souza, mas eu queria aproveitar o gancho aí que a senhora falou do Brasil e tal, dos brasileiros. E eu queria, tipo assim, como você, sendo brasileira, tipo, por ser brasileira, foi recebida lá? Eles têm muito, assim, um complexo de superioridade, tipo, faz um samba aí, Pelé, né, Neymar, um negócio assim. Tem, mas assim, né, porque a minha cara não é o que eles imaginam de brasileira, né? Tipo assim, eu não tenho a imagem que eles têm de brasileira, não sou eu. Então, eu já passava por essa barreira que era convencer de que eu era do Brasil. Depois que eu convencia que eu era do Brasil, era aquelas brincadeiras de sempre. Tu anda de biquíni o tempo todo? Tu não sei o quê. Não, tudo bem, muito engraçado. Obrigada, tá? Claro, também, E vocês atiram na escola o tempo todo também? Como é? Pode me dizer aí como é que funciona aqui também? Então, vamos lá. Né? É um vai e volta, assim, mas existe. É claro que existe.
eu não sou o estereótipo que eles imaginam do brasileiro, óbvio, né? Assim, não estou dizendo que eu não pareça brasileira, eu acho que eu sou bem brasileira, mas assim, na cabeça deles, né? Na cabeça do que eles imaginam que o Brasil eu não tenho. E outra coisa, o meu nome é totalmente italiano. Então, eles só achavam que eu era italiana, assim, não tem jeito. Primeiro que eu falo com a mão, e a gente fala com a mão aqui, né? Acho que o brasileiro fala muito com a mão. E meu nome é muito italiano. Depois eu descobri que é, tipo, um dos nomes mais comuns na Itália mesmo, é Olivia, e o Cavalcante é, tipo, todo mundo lá tem esse nome. E, então, eles ficavam meio assim. Mas, sim, sofri muito preconceito velado, claro, né? Porque não pode ter preconceito, mas o preconceito velado, sim, de achar que você não é boa, que você não é isso, que você não é aquilo, e tudo mais. Isso aí, normal, mas a gente leva. Eu sabia que existia, mas, tipo, nunca nem liguei. A senhora passou por tudo com classe, professora. Não, assim, machuca, Patrícia, não vou mentir, não, você fica meio machucado em alguns momentos, é óbvio, eu acho que todo mundo machuca, mas é aquela história, é uma opção que você tem, ou você levanta a cabeça e vai para frente, e assim, eu vou dizer para vocês, tinha um motivo deles acharem que eu era, digamos assim, entre aspas, né, inferior, porque minhas primeiras notas foram muito ruins, a ponto de que, assim, porque como lá só ficava quem mantivesse a média A, nas minhas primeiras provas, a coordenadora da pós me chamou na sala dela e disse, ou você melhora ou rua. Não, aqui a gente não aceita aluno, não existe um aluno aqui que fique com média B, entendeu? Média B vá para outra universidade. E o PEN é aluno média A. Então, assim, era uma pressão gigante e a minha nota era muito baixa por conta disso, porque, assim, para mim era tudo diferente. A linguagem era diferente, o jeito era diferente, a rapidez era diferente, o raciocínio é outro, sabe? Então, eu sofria assim. Mas é aquela história, acho que meu marido foi essencial para mim nesse momento, que ele fez assim, tá, e tu vai ficar o quê? Chorando? Ou tu vai sentar e estudar e seguir em frente, porque se for chorar, vamos arrumar a mala e vamos voltar. É isso, a realidade é essa, eu ia ser botada para fora, se eu não sentasse, estudasse, me virasse, eu ia ser botada para fora, não vai ficar adiantando ficar reclamando do céu, da vida, do mar. Mas, então, assim, eu tive esse momento, entendeu? Então, como fofoca voa, né? Tudo quanto é de canto, eles sabiam, eita, a brasileira está com problema nas disciplinas, né? Então, já me colocavam mais para baixo. Só que eu costumo dizer, né? E, inclusive, é uma coisa muito engraçada. Os americanos, eles gostam muito do chamado underdog. E os professores começaram a gostar de mim por conta disso. O underdog é aquele que vem por baixo, sabe? É aquele que vem de baixo, mas consegue chegar lá. Aí os professores começaram a ver o esforço e tudo mais, e como eu estava me esforçando e tentando, e eles começaram epa, peraí, vamos ajudar aqui, vamos proteger aqui, que vai dar certo. Então, deu certo, Deus sabe como, mas não foi fácil, não, foi muito sofrido mesmo. Todo mundo que volta e que diz, ai, tava maravilha, não sei o que, não foi não, viu? Foram 5 anos de ralar e sofrer e trabalhar, tipo, 7 da manhã até 10 da noite. Não, eu sou, até agora, até o momento, eu espero que um de vocês vão para lá para tirar para ser o segundo. Eu sou a única brasileira que fez doutorado completo lá, na Pensilvânia, né? Calma. Nos Estados Unidos tem um monte. Mas na UPenn só tinha eu. Não, mas não tô dizendo que eu sou boa, não. Na UPenn especificamente, viu? Nas outras universidades tem um monte de professor que foi fazer em um monte de outras universidades, mas na UPenn só tinha eu. Tinha muito brasileiro que ia para sanduíche, mas sanduíche não sofre. Eu costumo dizer assim,
Se você não quer sofrer, vai fazer sanduíche, porque é fantástico. Você vai lá, trabalha, tem a experiência boa e não sofre. Porque por que você vai sofrer? Você só tem que ir para o laboratório, fazer suas coisinhas e ir embora. Eu tinha que... Lá tem um negócio chamado QMS, que são os exames acumulados. Eu já esqueci um pouco como é que faz a pronúncia das palavras. Cumulative exam, né? Então, esses exames acumulados, meu amigo, era assim... Qualquer coisa da química orgânica. Vocês já pensaram o que significa qualquer coisa da química orgânica? É assim, pode cair, são umas provas que podem cair com qualquer coisa da química orgânica. Então, tipo, qualquer artigo, qualquer tema, qualquer coisa. Então, era muito difícil. A gente tinha que estar lendo artigo o tempo todo, tinha que estar o tempo todo preocupado. Professora, e como que foi o método de ingresso da senhora nessa faculdade? A Maria Souza, ela tinha até perguntado, a senhora tentou entrar ou se inscreveu em outras universidades, fora que a senhora fez o doutorado? Sim, vamos lá, vamos deixar claro algumas coisas aqui, para que vocês saibam como é que funciona, né? A gente tem... Na época que eu fui, tinha um pouquinho ainda, né, existia ainda algumas bolsas do governo que davam essas opções. Ainda tem, tá? Ainda tem, sim, algumas. Se vocês ficarem entrando nos sites e ficarem tentando, vocês ainda vão achar. Então, na época que eu fui, quando eu fui para lá, eu fui com a bolsa do CNPq, logo que eu cheguei lá, certo? E aí, eu escolhi os Estados Unidos porque eu queria um professor que estivesse publicando muito, que tivesse tudo mais. Então, quando eu consegui a bolsa, eu fui atrás desses professores. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você tem uma bolsa, pelo menos para começar, depois... porque deixa eu já me antecipar, porque depois você... vai ver que é mentira, que essa bolsa não dá para nada. Que eles terminam tendo que pagar você do mesmo jeito. Meu professor mesmo, ele desistiu no primeiro ano. Ele fez, não, você não vai conseguir. Você não vai conseguir se manter aqui com esse negócio. Aí eu fui com a bolsa do CNPq e isso abre portas. O que eu quero dizer é assim, quando você consegue uma bolsa do Brasil, isso vai abrir muitas portas para você, certo? Mas ela não dá para muita coisa, não. Enfim, mas ela vai abrir as portas. E ela abriu as portas, realmente. Eu escrevi para vários professores e eu fui aceita por várias universidades e por vários professores, sim. Tinha um professor na Universidade de Iowa, que era muito bom, que eu fiquei interessada. Um professor na Universidade de Berkeley, lá na Califórnia, também, eu tinha ficado muito interessada. Esse da UPenn e um da Universidade de Emory, fica ali no meio, fica na Geórgia, ali um pouquinho, no meio pro lado. Só que essa de Emory foi mais porque minha orientadora era apaixonada pelo local, assim, nunca foi a minha paixão mesmo, não. E aí, quando eu conversei com esses professores, eu fui pela pesquisa. Eu fui pelo tipo de pesquisa que eu queria. Assim, eu conversei um pouquinho com eles e entendi um pouquinho a pesquisa que faziam, e esse que eu escolhi é porque, assim, a pesquisa dele é a coisa mais linda para mim, né? A coisa mais linda que existia no mundo, na humanidade, era o tipo de coisa que eu queria muito trabalhar. Ele era um dos pesquisadores que estava, ele ainda está hoje, porque ele se reinventou e veio com a fotocatálise aí bombando, ele está bombando aí de novo. Então, assim, ele era um grande nome e era isso que eu queria para a minha experiência, entendeu? Para a minha experiência, eu queria isso. Foi mais difícil do que se eu tivesse ido para outro canto? Foi, porque a danada da Filadélfia é uma peste de uma cidade cara da bexiga. É muito caro, é muito caro. Ela é uma cidade, cidade mesmo, sabe? É diferente de outras universidades, por exemplo, tem universidades no Texas que o custo de vida era tipo $300 por mês, o meu era 1.100, entendeu? Essa é a diferença que a gente está falando, assim, de custo de vida. A Filadélfia tem um custo de vida muito alto. Então, além de tudo, foi mais sofrido. Mas, como diria minha mãe, eu só gosto de coisa cara, né? Então, foi para lá que eu fui.
Mas não foi porque era caro, não sabia que era tão sofrido assim, não. Acho que se eu soubesse, eu tinha ido para outro canto mais barato mesmo, que era para sobrar um dinheirinho para alguma coisa, porque não usou para nada. Mas, enfim, eu escolhi essa universidade por conta disso. Então, eu fui com a bolsa do CNPq e isso abre as portas para vocês, entendeu? Como é que funciona? Eu não sei como funciona nos outros países, mas eu posso falar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles funcionam da seguinte forma: a bolsa que você recebe é paga pelo seu orientador, entendeu? É o orientador que paga a sua bolsa. Logo que você é aceito pelo programa, pela universidade, você vai trabalhar como monitor, o que eles chamam de TA lá, tá? São os monitores, né, das disciplinas de graduação. Para ser monitor, para ser teaching assistant, né, de disciplina de graduação, tem que ser aluno de doutorado lá, tá? Não pode ser como a gente aqui, que um graduando ensina outro, não. Isso não existe lá. Tem que ser aluno de doutorado para dar aula para graduação. Aula não, é monitoria mesmo, tá? É resolução de exercício. Então, o primeiro ano, logo que você entra na universidade, certo? Quando você entra no programa, você entra sem orientador definido. Você entra no programa. Então, o programa paga para você não é um ano todo, não. Ele vai pagar para você pelo fall e pelo spring, você dando aula, certo? Depois que você terminar de pagar essas disciplinas no fall e no spring, você vai e você entrevista os professores. Você vai lá e vai fazer uma entrevista com os professores para saber qual deles é que você quer trabalhar, certo? Você vai perguntar qual é a área, como é que ele está publicando, você vai fazer uma entrevista mesmo com cada professor da área que você escolheu e vai escolher qual é o seu orientador. É assim que funciona, tá? Nas universidades americanas. Aí depois você escolhe, aí a partir desse momento quem paga por você é o seu orientador, certo? A partir do momento que você passou desse período de disciplinas, que é o fall e o spring, quem vai pagar por você é o seu orientador. Eu tinha direito de ficar lá com a bolsa do CNPq, tá? Por 3 anos. Pode rejeitar. Pode. Ele pode rejeitar nesse momento. Até porque, assim, como é ele que vai pagar, ele não pode pegar mais do que ele pode pagar, entendeu? Então, por exemplo, se vem 5 alunos para ele, mas ele só tem dinheiro para 3, ele vai rejeitar 2. Aí, depois que você termina as suas entrevistas, você tem que escrever uma cartinha dizendo por que você quer aquele orientador. Qual é a sua primeira opção, qual é a sua segunda, qual é a sua terceira. E tem que botar na cartinha por que cada um é primeira, segunda e terceira. E aí vai para o cara, ele vai e escolhe, certo? No meu caso, o meu orientador, ele escolheu que ele conversou comigo e pediu para que eu parasse a bolsa do CNPq. Ele fez, não, vou começar a lhe pagar aqui, vamos cancelar essa bolsa e você fica aqui, eu pagando. Tem um motivo para isso, tá? Porque quando você trabalha direitinho, eles querem manter vocês lá para sempre. Tem muito aluno de doutorado que faz doutorado por 10 anos, viu? Não pensem que é incomum isso, não. Aqui é que passou de 4 anos, o povo já fica, meu Deus, é burro, é que não termina, tá pedindo prorrogação, não sei o quê, né? Aqui é um drama, né? Lá, não. Olha, drama foi para eu conseguir sair com 5, porque ele não queria me deixar embora, eu fiz, olha, meu marido voltou, eu vou embora, você me dê esse doutorado ou não, eu vou embora daqui, que eu não vou ficar sem marido aqui, não. Mas, enfim, é assim, é o comum. Então, eu vou ficando lá, as pessoas vão ficando lá e vão ficando lá até por tempos indeterminados, assim. Então, é o comum, não tem nenhum problema de você ficar mais tempo, sabe? Aí, eu já me perdi no que eu estava falando, que eu falo demais. O Alisson tinha perguntado alguma coisa, minha gente, não foi, não? Aqui. Ai, tá. Pronto, ele estava perguntando justamente isso. Pronto.
Ladson, a pergunta do Ladson é assim, falando de como eu consegui a oportunidade, tá? Eu consegui pela bolsa do CNPq chamado doutorado GDE, que é o doutorado pleno no exterior, certo? Essa bolsa, ela ainda existe. E tem muito pouca gente que tenta, viu? Eu vou dar uma dica para vocês. Na minha época, quando eu fiz, muita gente dizia assim, nem tenta que não consegue. Nem aplica para essa bolsa que não consegue. Eu fiz, tá, se eu não conseguir, eu não consegui. Beleza. Mas eu fui lá e tentei. Isso é uma coisa que eu tenho na minha vida, assim, viu? É que o não eu já tenho. Eu aprendi isso rápido, que assim, não, e a vida do jeito que tá, eu já tenho. A minha vida pode continuar normal, eu tô aqui normal, beleza, tranquilo, mas eu vou tentar. O que custa tentar? Eu vou lá, vou arriscar, vou tentar. Isso foi para tudo, viu? Inclusive, na hora que eu vim fazer concurso aqui, muita gente disse, essas coisas de concurso tem carta marcada. Eu falei, não, vou lá. Se tiver carta marcada, me reprovam, beleza. Mas, enfim, eu tentei a bolsa do CNPq e eu aconselho que, assim, quem tiver cara de pau o suficiente, tente também, entendeu? Vai lá e tenta e vamos tentando as coisas. Tem algumas coisas que eu vou dizer para vocês que não é fácil, que são os testes, né? Eles são caros, mas a gente consegue, tem algumas maneiras aí que vocês conseguem fazer eles, sei lá, consegue financiamento dele, né? Eu tenho um tio que me bancou, graças a Deus, que resolveu investir em mim e bancou esses testes para mim, que eles são bastante caros, né? O TOEFL e o GRE, que são os que são usados para serem aceitos lá na Universidade Americana, eles não são tão baratos assim, principalmente com o dólar no valor que está agora, que estão mais caros ainda mesmo. Mas dá para fazer e dá para tentar. Então, eu fui dessa forma. Mas existem outras oportunidades de bolsa também, tá? Para fazer o doutorado ou alguma coisa, o doutorado inteiro lá, existe essa bolsa GDE do CNPq e existe um programa chamado Fulbright. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse programa. O Fulbright, ele é um programa que antigamente estava associado com a CAPES. Eu não sei se ainda está com a CAPES hoje. Deixa eu colocar o site deles aqui para vocês depois darem uma olhadinha. Então, o Fulbright, ele tem algumas oportunidades de bolsa. Essas coisas, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: se você quer estudar fora, você tem que começar a se planejar com muita antecedência. E tem que se planejar o tempo todo, assim, planejar plano A, plano B, plano C, plano D, plano... Tá entendendo? É assim, ó. O plano A é o seguinte: eu vou tentar essa bolsa do CNPq. E se não der certo, eu vou entrar em contato com o professor. Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês: não tenham medo de entrar em contato com professores de fora. Se eles não quiserem, eles vão dizer não. Se eles não quiserem você lá, eles vão dizer não. Mas se por acaso alguém quiser, eles vão fazer de tudo para ter você lá. E eu vou dizer outra coisa para vocês: não é caridade, eles ganham por ter... A gente do Brasil é considerado minoria, tá? Para eles. Então, como minorias no grupo faz com que eles ganhem mais dinheiro, eles querem a gente lá. Entendeu? Então, não se sintam... Não, usa isso a seu favor. É aquela história, assim, sabe? Usa isso a nosso favor. Vamos ficar se lamentando, vamos dizer, opa, oportunidade, vamos entrar. É o tipo da coisa, assim. Eles ganham, tipo, por mulher, eles ganham um adicional, entendeu? Por afrodescendentes, eles ganham um adicional, e por estudantes de países emergentes, né, ou terceiro mundo, como nós, eles ganham adicional na pesquisa do governo, do dinheiro do governo para pesquisa. Então, assim, não é favor que eles fazem, e às vezes eles querem, mas, óbvio, eles não vão pegar, tipo,
qualquer um da esquina, né? Você tem que ter um currículo, tem que mandar alguma coisa, tem que convencer eles que você é trabalhador e que quer, né? Então, pede para o seu orientador escrever uma cartinha de recomendação, tudo mais, e aí consegue. É o que eu posso dizer assim. Quem quer tem que começar a perder o medo, escrever uma carta. Eles gostam dessas cartas, desses statements, assim, sabe? Que é o que você diz, statement of purpose, né? Que é onde você diz por que você quer ir para lá. Então, se você faz uma cartinha muito boa, muito bonitinha, e começa a mandar assim, eu quero trabalhar com esse orientador, com esse, e vai mandando e vai tentando. E o segredo é esse. Eu não sei como funciona nos outros países, eu só posso falar da minha experiência, tá? A minha experiência com os Estados Unidos é essa, e depois de lá dentro é que eu vi como é que funcionava mais ainda. Quando eu cheguei lá, eu entendi um monte de coisa, eu entendi um monte de, é por isso que isso aqui funciona, é por isso que isso aqui funciona, sabe quando a gente vê assim, fulano foi aprovado em Harvard, eles têm uma cota para isso, e eles ganham com isso, entendeu? Eles ganham com isso, então calma quando a gente acha que alguém é fenomenal, porque não sei o quê. Às vezes são mesmo, e depois para sair de lá é que são mais ainda mesmo, né? Porque entrar todo mundo entra, mas sair só Jesus para sair. Mas calma, porque eles têm interesse na gente lá. Então, quem quiser ir, quem tiver vontade de ir, tem que se planejar, porque o calendário é muito diferente do nosso. Isso que eu chamo de planejamento, entendeu? Para você começar a trabalhar em setembro, você aplica para eles em dezembro do ano anterior. Então, você tem que estar muito ciente do seu calendário para saber como é que você vai fazer, entendeu? Para essas oportunidades. Ainda de oportunidade de bolsa, se vocês entrarem nesse site aqui da UFRN, tem muita coisa de bolsa. Algumas são mais no país, mas tem muita coisa de bolsa internacional também. Então, a própria UFRN tem essa Secretaria de Relações Internacionais aí, que tem algumas oportunidades de bolsa lá. Aí o Igor está perguntando como foi que eu conheci os orientadores de lá. Lendo artigo. Vendo artigo e publicação, assim. A minha orientadora do mestrado, ela me ensinou a olhar o negócio do fator H, tá? De um pesquisador. Ela fez assim, quando você estiver olhando um pesquisador, vê o número de publicações dele, vê se o fator H dele é bom, porque significa que ele deve estar produzindo bem. E aí eu fui pegando essas dicas, assim, pegando uns nomes, assim, que... Por exemplo, eu entrava na universidade, né? O que eu fazia muito era assim, entrava no site da universidade, olhava os orientadores que tinham lá. Aí ia... eu falei um pouquinho disso, né, Pedro, em Orgânica 3. Então, aí eu cheguei lá e fui vendo, né? Ia vendo assim, esse trabalha com síntese total, não gosto. Esse trabalha com aplicação, para materiais, não gosto. Eu queria um trabalho de metodologia em síntese, né? Tinha que ser uma coisa de metodologia em síntese. Mas esse daqui faz com coisa que eu não quero. E vai olhando a pesquisa, vai tentando ver os temas de pesquisa. E também tem que ter muita sorte, porque eu tive sorte. Eu podia ter pego... Quando eu vi os outros professores de lá, eu fiz, meu Deus do céu, como eu tive sorte na minha vida, como eu tive sorte de pegar um orientador, assim, muito, muito, muito bom. Estou lendo mensagem aqui, cadê? Se o inglês é pouco valorizado no curso de licenciatura em Química, em comparação com as outras disciplinas. Então, José, vamos lá, vamos tentar dizer qual é o problema e o que é que eu acho assim. A gente ainda vive num país em que é muito difícil ter acesso a aulas e a cursos de inglês, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado como professor e como
como professores e como formadores, né, de entender qual é a nossa função e qual é a função do nosso curso. Entendeu? Se a gente exigir inglês de quem não teve oportunidade de ter um curso, de fazer um curso e tudo mais, talvez isso atrapalhe no seu aprendizado de química em si. Entendeu? A gente não vai estar sendo justo nem honesto e a gente vai estar sendo aquele povo que acha que é a meritocracia, né? Que todo mundo é igual e que todo mundo tem as mesmas condições. Não, nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem a mesma condição. E qual é o objetivo do curso? É que você aprenda química. Se a gente começar a focar muito no inglês, eu não estou dizendo que eu sou contra, não, tá? Eu acho que em alguns casos, em alguns momentos, eu acho que introduzir um pouquinho aqui ou ali de inglês poderia ser útil, sim, mas a gente tem que tomar cuidado de entender que esse não é o objetivo do nosso curso em si, tá? Que o objetivo do nosso curso é formar químicos e que o conhecimento de química ainda é o mais importante, que se a gente começar... Já existe uma disparidade enorme entre conhecimento de química. Tem gente que vem de escola A, que já teve mais acesso, que teve mais oportunidade que tudo mais, e teve gente que veio da escola B, que nunca viu química na vida, via muito pouco, tinha um professor que mal dava aula, sei lá, estou dizendo algumas coisas assim que a gente sabe que acontece, né? Que eu tenho uma base muito fraca, eu tenho uma base muito boa. Então, já existe disparidade em relação ao conceito do curso em si, em relação à matemática, à química e tudo mais. Mas inglês em si ia ser complicado. Se tem alguma disciplina de inglês instrumental, eu não sei se você sabe, mas no PPC antigo, né, tinha, né? Mas por incrível que pareça, não era produção de texto, não era inglês, não. Não tem. A gente não tem uma disciplina de inglês instrumental, não. Tá vendo? O Patrícia está dizendo aqui, tem gente que não estudou nem química, é isso mesmo. Está entendendo o que eu estou falando? Assim, é muito complicado a gente querer, porque tem alguns professores que falam ou que trazem propostas desse tipo, de dizer assim, a gente tem que cobrar uma disciplina toda em inglês. É muito complicado isso. Isso é não entender a realidade que a gente vive, entendeu? A gente não vive numa realidade em que está todo mundo no mesmo nível, todo mundo tem acesso a cursinho de inglês, está todo mundo mara, perfeito, vai chegar na disciplina e além de ter que aprender a química, vai aprender inglês. É muito complicado, né? Porque a gente iria causar ainda mais aqueles problemas de desistência, problema de um monte de coisa. Então, é bem complicado a gente ir por esse caminho. Mas a gente não tem uma disciplina de inglês instrumental na nossa grade, mas elas existem como eletiva, né? Assim, dá para você fazer como eletiva, assim, no departamento de letras, né? Acho que dá para fazer, tem uns alunos aí que fazem. Eu não acho que inglês instrumental, eu vou dar a minha opinião, assim, tá? Eu acho que não... Em inglês instrumental, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque, como eu estou dizendo, assim, ó, a linguagem da orgânica é muito diferente da linguagem da inorgânica, da físico-química e tudo mais. Então, vamos fazer um inglês técnico de química, digamos assim. Você vai ver que os artigos, eles tudo em inglês, mas eles têm uma linguagem diferente, sabe? A linguagem que é exigida na orgânica, alguns termos da orgânica são específicos nossos, alguns termos da inorgânica são específicos deles. Quando eu tenho que escrever, muitas vezes alguns professores, alguns colegas que sabem que eu fiz o doutorado fora, me pedem assim, Lívia, me ajuda a traduzir esse artigo aqui. Não é fácil. Não é fácil traduzir um artigo para o inglês de outra área. Entendeu? Eu consigo fazer isso na orgânica. Eu consigo fazer isso para um professor de química orgânica. Mas de outra área não é fácil. Porque eu preciso saber os termos que aquela área usa. Eu preciso saber como o artigo daquela área é construído. Eu sei para a orgânica, mas é difícil ajudar em outra área. Eu tenho que fazer todo o exercício que eu faço para a química orgânica. Ler um monte de artigo daquela área para entender como é a linguagem para aí começar a escrever. Para o inglês instrumental, não, Franciele, eu acho o inglês instrumental mais fácil, porque eu acho que vai fazer parte do seu dia a dia, digamos assim, do seu trabalho, entendeu? Se você
digamos, você for fazer uma iniciação científica em algum laboratório, com algum professor, alguma coisa, aquilo ali vai fazer parte do seu dia a dia, assim, porque você vai ler artigos daquela coisa e alguns termos vão entrar no seu dia a dia. Até hoje eu não sei como falo em português workup. Eu não sei qual é a tradução de workup em português. Para mim só faz sentido falar em inglês. Eu vou tentar explicar para vocês o que é um workup de uma reação. É quando você quer terminar uma reação, digamos assim, quando você vai matar a reação. É o que a gente chama, é o workup no final. Mas nesse caso é muito específico, entendeu, Luan? Porque assim, ele significa que você fez sua reação, a reação está lá acontecendo, e o workup é quando você quer terminar ou matar o seu reagente principal daquela reação, entendeu? Você vai fazer o workup, você vai adicionar alguma coisa que vai parar a sua reação. Então, por exemplo, se você está fazendo eu vou dar um exemplo, não sei se vocês se lembram ou se aprenderam isso em algum momento de Química Orgânica 2, que ninguém nem deve ter pago ainda, mas existe uma reação chamada reação de Grignard, que quando a gente coloca água, acaba, porque o reagente de Grignard pega o hidrogênio e acabou. Ele mata o reagente, entendeu? E isso é o workup da minha reação. Quando eu quero que ela pare, eu jogo alguma coisa nela que vai parar aquela reação. Para quem trabalha com inorgânica, quando a gente coloca algum sal inorgânico lá, que está reagindo no meio, e eu quero parar, eu posso jogar água, porque vai dissolver esse sal, vai separar do solvente orgânico, e eu vou parar minha reação, porque eu tirei o meu catalisador. Então, existem várias coisas desse tipo que no seu dia a dia do trabalho, você vai pegar muito facilmente, entendeu? É muito mais fácil você aprender no dia a dia. E isso vai fazer tão parte... Eu digo a vocês com certeza que, tipo assim, meus alunos que nem sabem inglês lá no laboratório, eles vão falar workup, porque eles não sabem outro jeito de chamar aquilo. É como se não tivesse outro jeito de chamar aquilo. Aí vai ficar dizendo, vou matar a reação. Ninguém vai falar que vai matar a reação, né? Aí chama, vou fazer aqui o workup. Professor, o workup deu bom assim, deu ruim assim. Isso já vai fazer parte do seu vocabulário, digamos assim. Quench the reaction, crash out. Essas coisinhas assim que você pega no dia a dia. Olha aí, professora, o pessoal querendo ingressar em química, no inglês instrumental, né? Tem que ingressar no seu laboratório, que a pessoa já sai sabendo de tudo. Em qualquer laboratório. Eu acho que em qualquer laboratório a pessoa vai pegando os termozinhos assim de... Sem dúvida. Escrever, ler, ouvir. Eu acho que escrever. Eu acho que o pior é escrever mesmo. Para pensar, né? Escrever em português a gente já demora, né? Assim, não. O complicado da escrita em inglês, e aí também depois que você aprende, tem um detalhe, é ruim voltar a escrever em português, viu? Eita! Ó, Daiane, não dá ideia não, que eu... Tu sabe, né, que eu sou... Quando a gente está escrevendo em português, a gente tem... O português, ele é uma língua que tem aquelas sentenças longas, né? Vírgulas e pontos e vírgulas e parágrafos e enfim, né? Que dá aquele negócio bem longo, bem bonito. Eu acho a língua portuguesa linda, mas ela é muito desse tipo, assim. E o primeiro trabalho que eu fui escrever, eu escrevi bem bonito, mas bem em português, entendeu? Quando você vai para o inglês, você aprende que eles querem assim. Lívia é professora. Lívia é professora de orgânica. Lívia é professora de orgânica da UFRN, entendeu? Tem que... frases curtas e assim. Não enrola, não. Não vai com um monte de vírgula. Se vocês acham que o brasileiro não lê, o americano lê 10 mil vezes menos. Eles não gostam de ler. Então, o negócio tem que estar direto no ponto, assim. Tem que ser frase curta, direta e que chame a atenção. Se você não chamar a atenção
na sua primeira frase do seu artigo, pode esquecer que eles vão botar de lado, assim. Então, tem que ser uma frase curta, tipo, isso aqui é importante, bum, tá, pronto. Isso aí você já para. Aí depois você respira e escreve outra frase. Então, é muito diferente de escrever nesse sentido, assim. Então, a escrita em si foi o mais difícil. O listening é o que você pega mais fácil, eu acho. Não? Eu acho. E uma coisa que eu acho engraçada, eu não acho, não. Hoje em dia, eu não sei, ouvir eu ouço fácil. Falar, óbvio que no dia a dia era outra coisa. Hoje eu já vejo que eu já voltei a me enrolar um pouquinho, mas eu desenrolo também, viu? O cérebro, é engraçado quando o cérebro aprende, porque quando vem alguém falando em inglês com você, falando em inglês mesmo, assim, quando eu vou conversar, eu ainda converso muito com o meu orientador, no caso de quem sabe, eu vivo fazendo meet, assim, com ele. Então, quando eu estou conversando com ele, às vezes ele faz assim, eita, tá, agora portuguesou, hein? Que, sabe quando você tenta falar uma coisa, ele fala assim, mas você entende, vá, se vire aí que você entende. Aí ele brinca e tudo mais, mas dá para desenrolar. Mas, óbvio, a gente vai perdendo, né? Um pouquinho vai perdendo. Eu devia praticar mais, mas confesso que fica no meio do caminho das coisas para fazer. Mas a escrita, para mim, eu acho que é o mais complicado. Na graduação, a graduação tem pouca e o complicado, Maíra, da graduação é o dinheiro em si, né? Porque se o dinheiro da bolsa do doutorado já é pouco, imagine o dinheiro da bolsa de graduação, né? Aí é que não dá mesmo para se manter muitas vezes, né? Eu digo bem na real, tá? Por exemplo, se fosse eu, na minha época de graduação, eu não ia ter condições de jeito nenhum, porque muita gente que ia fazer alguma coisa de graduação, ou que inclusive foi, na época que tinha o Ciência Sem Fronteira, deixa eu só dizer que existe, tá? Bolsa para fora de graduação, sim. Nesse CRI tem alguns casos, no site do CNPq você também vai achar, existem algumas oportunidades de bolsa que a gente tem para algumas coisas de graduação. Tem as bolsas de mobilidade, tem um monte de bolsas que dá para tentar ainda. É difícil, pode ter pouca bolsa, mas elas existem. Vamos tentar. Mas eu não vou enganar ninguém, não. Assim, o dinheiro é muito pouco. Muitos dos alunos nossos aí que foram com essas bolsas de mobilidade disseram que eram os pais sustentando, mantendo e dando algum tipo de dinheiro, né? Pai, parente, sei lá, qualquer coisa. Então, eu não vou enganar e florear nada aqui para ninguém, não. Ainda é muito complicado. Eu falo por mim, assim, eu sempre tive o sonho de ir para fora, mas eu sabia que na graduação eu jamais iria, porque eu venho de uma família muito pobre, né? Nunca passei fome na minha vida, viu, minha gente? Eu não gosto de dizer assim, coisas desse tipo, não, mas assim, também não tinha muita facilidade para nada, não. Eu vivia com o que eu tinha, assim, e olha lá, era sem muito luxo, sem muita coisa. Então, eu não tinha a menor condição, porque quando eu resolvi ir, foi totalmente por conta própria, cara e coragem e comendo miojo. Cara, coragem, muito miojo no bucho para me sustentar lá, porque minha mãe não tinha zero dinheiro para me mandar. Coitada, não tinha nem para ela, quanto mais para mim, assim. Então, zero condições. O miojo lá tinha uma caixa por $1, minha filha. Era uma caixa com 10 miojos por $1. Tu tá entendendo a situação do negócio? Era assim, lá é tudo assim, tudo que compra com quantidade grande é mais barato. Aí a gente comprava uma caixa assim, 10 miojos de camarão. Imagina o camarão que tinha lá dentro, que é $1, negócio de camarão. Mas era assim, era o que dava para se virar, entendeu? E no começo, principalmente quando você está chegando, tem que pagá-lo, tem que dar aqueles começos de aluguel, de tudo mais. Então, não é bom não, Daiane, não recomendo. Eu prefiro de tomate.
mas não recomendo. Era mais ou menos isso. Então, tem possibilidade de bolsa para graduação? Tem. Não vou dizer que não tem. Mas eu acredito que não é tão fácil de você conseguir se sustentar com $200, $300 para tudo, entendeu? É muito, muito pouco mesmo. Então, eu digo por experiência, assim, de que uma bolsa de doutorado era 1.300, mil e tantos dólares, e você vivia como estudante, entendeu? O que é viver como estudante? Vamos lá, minha gente, o que é viver como estudante, né? É comer no RU, né? Pegar o busão, essa parte toda. Então, dava para viver assim? Dava, mas... E lá era até melhor, né? O ônibus de lá é melhor do que o daqui. Eu posso... Isso eu posso garantir a vocês. Mas, mesmo assim, era ônibus. Eu estou dizendo que comparado, né? Tudo mais. Era ônibus do mesmo jeito, era vida de estudante do mesmo jeito. É uma vidinha um pouquinho melhor do que a daqui, mas é estudante. Certo? Tem mais alguma? Eu falo demais, povo. Se vocês me deixarem, eu estou dizendo, eu vou ficar falando e vou me perder no que eu estou falando. Professora, mas é maravilhoso ficar aqui só escutando a senhora. Passaria a tarde tudo, porque é muito bom. E, tipo, uma coisa que comentaram aí que é, tipo, é muito ruim estudar por conta própria. E, tipo, é uma das coisas que eu invejo. É gente que é autodidata, que consegue estudar uma língua sozinho e tal. E, tipo, eu não consigo, na maioria das vezes. E, tipo, uma dica que eu dou pro pessoal é vocês disfarçarem esses estudos em coisas mais atrativas, comprar um livro em inglês, começa com coisa pequena, compra um livro de criancinha, um negócio assim, assistir uma série em inglês, com legenda em inglês, que aí... E é uma dica muito boa essa da professora, que quando eu fazia cursinho de inglês, eles davam essa mesma dica, e você realmente vai aprendendo, vai associando as palavras com a pronúncia e tudo. Então, eu acho que assim, você vai ali disfarçando as coisas em coisas mais atrativas, dá mais gosto de estudar. Quando você for ler um livro em inglês, o conselho que eu dou é tenta seguir em frente, não para cada palavra, não. Tenta ver se você consegue pegar pelo contexto. O contexto geral, às vezes, lhe diz alguma coisa, sabe? Porque sempre vai aparecer uma palavra que você não sabe. Eu vou lhe dizer porque vai aparecer uma palavra em português que você não sabe. Não vai também? Quando você está lendo um livro em português, às vezes não aparece sei lá... uma coisa assim, uma palavra nova assim para você, só que é a nossa língua, né? Aí a gente pega o contexto geral e até aprende aquela palavra direto. Faça isso com o inglês também, não se apega a saber palavra a palavra de cada coisa, não. Muitas das coisas você vai entender pelo contexto geral. Eu acho que uma das coisas que me atrapalhou, eu falo como experiência minha, que me atrapalhou muito, era que eu perdia muito tempo tentando traduzir tudo. Eu perdi aquele tempo precioso de tentar traduzir palavra por palavra. Eu pegava um artigo e só saía se eu soubesse palavra por palavra, sabe? Isso lhe atrapalha muito. Se você conseguir pegar o contexto, assim, ele deve estar falando daqui sobre isso, assim, pronto. Então, tem que tentar ver aí pelo contexto. Até porque tem muita palavra que significa muita coisa, né? De várias coisas diferentes. Se vocês têm interesse, de novo, viu, povo, se vocês têm interesse de estudar fora, só tentem mesmo. É uma experiência que, assim, é única para vocês. A gente está falando de inglês aqui, e o inglês, ele é muito importante, porque é a linguagem da ciência, viu? Quem é do curso de Química, eu falei naquele momento ali que a gente tem que entender o contexto do curso em si, né, e de cada um. Mas se o seu objetivo no curso de Química, e é por isso que eu digo que tem que entender o objetivo do curso e o objetivo pessoal de cada um. Se o seu objetivo no curso de Química for seguir carreira acadêmica, aí eu digo para você, vá aprender. Vá aprender inglês. Vá mesmo. Se o seu objetivo de vida for
essa carreira acadêmica, o que eu chamo de carreira acadêmica é mestrado, doutorado e por aí vai, vá fazer algum curso de inglês. Urgente. Principalmente se você tem interesse de virar professor universitário, principalmente. Se você tem algum interesse de um dia virar ou pesquisador fora ou professor universitário, isso é fundamental. Desenrolar, né, e saber alguma coisa de inglês. Mas se o seu objetivo não for esse, tudo bem também, entendeu? É aquele famoso tudo bem também. Aí você pode tentar outras áreas da química, né? Trabalhar em indústria aqui no Brasil não tem uma grande necessidade. Trabalhar dando aula em escolas, né, de nível médio, tudo mais, não tem grande necessidade de aprender sobre isso. Então, não tem necessidade de aprender inglês, eu li sobre isso, falei sobre isso, tá vendo como meu cérebro desculpa. Então, não tem muita necessidade de aprender, talvez, assim, né, de aprender mais, ou de ter um nível maior, assim, mas se o seu objetivo de vida for ser pesquisadora, né, virar mestrando, doutorando e por aí vai, aí eu recomendo que comece a dar uma olhadinha aí na área, porque até para pesquisar, quando você vai usar, as ferramentas de pesquisa são em inglês. Então, não tem muito como fugir. Mas vale muito a pena. Para lembrar para o pessoal, né, que na UFRN a gente tem o Instituto Ágora, que oferece alguns cursos de língua estrangeira, não só de inglês. Se eu não me engano, eles também têm oportunidade de bolsas, mas como é para a universidade toda, é bem concorrido, mas é uma oportunidade aí. E também, nós que somos graduandos, a gente sempre fica com aquele olhinho piscando, né, atrás de uma pesquisa, e acho que, assim, uma pesquisa é o que faz nos aprofundar, assim, no inglês também, porque os professores mandam um artigo para a gente estudar, sempre tem um artigo em inglês ali no meio, então é uma coisa que a gente também vai se desenrolando ao longo do tempo. Pois é. E é importante começar a ler esses... Como é o nome do curso, acho que é o Ágora que ele falou. É isso, Franciane? É isso. Isso. O Ágora, mesmo quando é pago, tá? Mesmo quando vocês têm que pagar, o preço é mais acessível, digamos assim. Eles têm uns precinhos acessíveis. Isso. É isso que eu estou dizendo. Primeiro que é mais em conta e segundo que bem, eu comecei fazendo o de espanhol, porque eu tentei fazer o de espanhol lá no Ágora, mas enfim, foi um semestre que eu fui muito doida, não sei nem porque eu tentei, porque era um semestre que estava impossível até de respirar, e eu fui inventar de fazer aula de espanhol. E é muito engraçado, viu, quando você vai aprender uma segunda língua estrangeira. Eu entendia o que a professora estava falando em espanhol, mas eu só respondia em inglês. Era engraçado demais. Só respondia ela em inglês. Não... né? Mas não é, não. Do coio. Patrícia, tu disse que a professora tinha ódio. Não, graças a Deus, ela tinha um artigo que ela tinha lido que ela explicou que o cérebro, quando o cérebro humano, quando ele vai para a língua estrangeira, quando ele detecta que uma língua estrangeira, ele sempre vai para a última que ele aprendeu. Quando ele vai aprender uma língua nova, ele vai para a última que ele aprendeu. Então, assim, quando você vai aprender
Se inglês é a primeira língua que você vai aprender, você vai para o português. O seu cérebro vai para o português, porque é a última que você aprendeu. Quando você aprende o inglês que vai para o espanhol, fica na última que você aprendeu. Isso vai servir para qualquer língua que você for aprender, qualquer uma. Se você depois ficar fluente em espanhol e quiser aprender francês, o seu cérebro vai para o espanhol, entendeu? Ela mostrou um artigo que aí ela fazia, não, eu entendo, porque tem esse artigo aqui. Eu fiz, professora, me dê esse artigo, pelo amor de Deus, porque eu preciso entender por que eu faço isso. Professora, e agora uma curiosidade minha, mas tipo, fora o inglês, qual é a outra língua assim que a senhora vê assim que é promissora na área da química, de lançar artigos e tudo? Não tem, é o inglês mesmo. É o inglês mesmo. Porque se você parar para pensar, as universidades na Alemanha, elas falam em inglês, né? Se você pensar em ir para alguma universidade, eu acho que, eu sei, né? Que é o único canto em que fala a língua do país na universidade, os locais que falam são aqui na América do Sul. Se você for para alguma universidade daqui da América do Sul, eles vão falar espanhol e a gente fala português. E a França. A França, eles só falam francês, se vire. Mas a Alemanha fala inglês, Suíça fala inglês, dentro da universidade. Eu estou falando, obviamente, dentro da universidade, né? A Alemanha fala inglês, Suíça fala inglês, todas as outras universidades, grandes universidades na Europa, assim, que são grandes centros de pesquisa, eles vão falar inglês como língua principal. Suécia, Suíça, Alemanha, Holanda, Dinamarca, tudo fala inglês. O problema é o seguinte, é a conversa entre colegas. Eu já ouvi falar, eu tive amigos que foram fazer na Alemanha e eles foram com inglês, né? Beleza. Mas o problema que eles diziam, por não ter o alemão, era que entre si, a conversa informal é em alemão, entendeu? A conversa informal é na língua mãe. Mas quando está na aula ou na apresentação em qualquer coisa, é inglês, assim. Sim, sim. É que a gente também é muito territorialista, né? Com nossa língua materna, dificilmente a gente vai... Não, é porque é mais fácil também, né? A gente... Também. É diferente, tem que ter condições também, né? Por exemplo, na Alemanha, todo mundo aprende inglês, né? Desde o começo, entendeu? É igual para todo mundo, é diferente da gente. A gente não tem como exigir se não é igual para todo mundo, né? É verdade. O inglês ainda está em ascensão aqui, né? E não é para todos, infelizmente. Mas, gente, já está dando o nosso tempo, né? Infelizmente, vamos finalizar nossa conversa. Aquele momento que fica todo mundo... Mas foi sempre muito bom, assim, receber Lívia em todos os nossos projetos. A gente pensa em convidar um professor, a gente diz, vamos ver se Lívia pode. Ela sempre embarca nas nossas loucuras aqui nos nossos projetos. Então, a gente que é do PET, a gente agradece imensamente, professora. A gente tem muita sorte de ter a senhora como auxílio, um suporte na UFRN, por ser essa pessoa incrível que a senhora é. Então, se você quiser mandar aí uma mensagem para o pessoal de finalização, peço que o pessoal ligue as câmeras, vamos tirar um print, né, para registrar esse momento. Só dizer para todo mundo aí, né, que obrigada pelos elogios, eu não sou nem metade do que eu acho que eu sou chata aí. Mas, assim, uma coisa que eu gosto bastante, que eu brinco que eu sou professora porque eu gosto de gente, eu sou coordenadora porque eu gosto ainda mais, vê que doido, eu gosto de aluno, para isso, só sendo doida. Assim. Eu gosto muito de conversar com vocês, de interagir com vocês e de contar minhas experiências, tá? Pode ser que vocês digam assim, para mim foi totalmente diferente. Mas, assim, é sempre bom que vocês ouçam experiências e eu tento sempre trazer para vocês a experiência de forma mais honesta possível, entendeu? Eu não vou ficar mentindo aqui, dizendo, é tudo tranquilo, maravilhoso, todo você vai chegar lá e vai ser a oitava maravilha do mundo. Não, eu ralei muito, vocês vão ralar muito na vida aí também, mas dá certo.
Se não dá certo é porque não... É o famoso, né? Não chegou no fim, não dá certo é porque ainda não está no fim, né? No fim dá certo. Vai dar certo. Certo? E eu não vejo a hora de que todos virem meus colegas aí de trabalho, de profissão, de tudo. Eu sou muito entusiasta. Por mim, eu queria todo mundo trabalhando comigo. Ô, Diana com o cabelo dela. O meu, Diana, a mulher cortou a franja. Deixa eu me relacionar com você. Eu tô igual o Mico Leão Dourado, ó, com essa franja aqui, assim, ó. Aí eu fico escondendo ela aqui de algum jeito, que a mulher cortou demais. Pega a foto do Miquinho, tô igualzinha a ele, minha gente. Tô igual o Mico Leão Dourado. Aí eu fico escondendo ele aqui, assim, 2 horas. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Então, tá vendo? A gente fica assim mesmo. Quem tá tendo uma reunião comigo assim, vocês ficam vendo que eu tô escondendo assim, ok? Ó, tá vendo como tá o Mico Leão? Ó, eu fico escondendo ele assim. Olha aí, professora, recebemos uma pergunta boa aí no chat. Como é? A Vivian pergunta aqui, por acaso tem algo que a gente possa fazer para ajudar com o pessoal que não está recebendo as bolsas da CAPES? Algo para assinar, talvez? Faz barulho na internet por enquanto. Por enquanto, xinga a CAPES na internet. É isso mesmo, Thaís. A gente está fazendo muito barulho. A gente está xingando a CAPES, fazendo barulho, e é isso. Tá? O importante é isso, a gente se manifestar. O PET passou por algo parecido. A gente ficou 1 mês sem receber uma bolsa. E dali manifestação, a gente se organizou com um monte de manifestação e conseguimos finalmente receber a nossa bolsa com 2 meses de atraso, mas chegou, graças a Deus. Então, se Deus quiser, vai chegar para o PIBID e para o RP. Eu só estou com essa esperança de que vai chegar atrasado, mas vai chegar, porque é muito complicado, assim. Eu defendo meus alunos trabalham muito, os bichos estão dando aula de verdade, assim. Então, eu não sei. É o melhor programa que tem nessa universidade. Não, brincadeira, é o PET. Não, assim, é porque é o meu, é porque é o que eu coordeno, tá? Meus meninos do RP, eles estão trabalhando e eu fico puta da vida que eles não estão recebendo, mas tudo bem. Eu acho que... Não. É só... Vocês vão ver, assim, eu defendo todo mundo, mas... Os que estão mais próximos comigo, eu defendo um pouquinho mais. Mas Maíra nem é minha aluna, nem trabalha comigo, mas eu defendo ela o tempo todinho, viu? Eu faço a maior propaganda dessa menina aí o tempo todinho. E ela sabe disso. E aí, gente, vamos pro nosso print, que tem que avisar, né, quando é a hora, para se arrumar e tudo. Vai, ó, eu tô aqui... Claro. Eu tô com um jeito que eu só tiro uma foto, então vai ser essa uma foto. Vocês se ligam que Patrícia ele se ajeita todinho. Justamente, porque é só uma tentativa. Vai. 1, 2, meia e já. Foi, se alguém piscou, eu não sei, mas eu vou tirar outra, só pra não ficar dizendo aí coisa, né? Eu acho que ele saiu bonão nessa. Por isso vai tirar outra. Eu sei pra onde eu olho. Eu olho pra tela, né? Mas é pra olhar pra câmera. Vai, gente. 1, 2, meia e já. Foi. E, então, gente, vamos postar lá no nosso Instagram. Quem quiser, poste, nos marque também. Marque a professora Lívia, né, prof? Faz a propaganda aí do seu @. Gente, sigam principalmente o Instagram da coordenação, viu? Se não me seguir, siga a coordenação. Da coordenação é importante, que eu estou tentando postar sempre datas importantes, coisas importantes para vocês lá. A frequência, aonde? Gente, eu não assinei a frequência que eu entrei de 4 horas, estava dando... Tá aí no chat, mulher, tá aí o form. Oh, meu Deus, eu vou passar. Essa na vida. A gente fica novamente. Para aqueles que não seguem o Instagram da coordenação, é o coordenação.química_UFRN. Aí, ó. Isso. Eu não sei decorado, eu só sei copiar e colar. Mas aí sigam o da coordenação, principalmente, porque tem muita informação que a gente coloca lá, tá? Eu sempre tento colocar, assim, as datas importantes para vocês não perderem, essas coisas mais importantes, assim. Então, é verdade.
tentem acompanhar por lá, que tem informação. E o meu é o quê? Lívia UFRN, não sei não. Acho que é. Vou verificar. Lívia.UFRN. .UFRN, eu acho que é. O meu tem que solicitar, né? Porque senão vem os árabes tudinho atrás de mim, eu não gosto não. Mas aceita todo mundo, né, prof? Eu aceito todo mundo, eu só não aceito os árabes. Aí essas coisas eu não gosto, não. Gente, muito obrigada a todos vocês que... Se pagar bem para mandar foto do pé, até vai. Do pé, né? Ainda bem que você disse do pé, né? Vamos dizer outras coisas. Gente. Não, é do pé mesmo. Chegamos nesse nível. Né? Ai, meu Deus. Pronto. Gente, muito obrigada a todos que participaram, todos aqui que estão presentes. Não saiam antes sem fazer o formulário de presença, que é importante para a gente fazer o certificado de vocês. E muito obrigada, gente. Tchauzinho, povo. Obrigada, gente. Obrigado. Tchau. Vou deixar vocês. Tchauzinho. Tchau.